Boa noite, alunas, alunos, professores, professoras e demais participantes. Eu sou a professora Josi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta Pós-Viva Lives. Agradeço novamente a live da semana passada, as professoras Sani, Midori, Lúcia, e relembro que as lives, elas continuam disponíveis nas redes sociais. Agradeço novamente a parceria com os programas e os seus coordenadores, a professora Luciane, do PPG-100, da UEPG, o professor Júnior, do PCM-UEM, a professora Heloísa, do mestrado, e professor Aldo, do doutorado, do PPGECT, da UTF-PR de Ponta Grossa. Agradeço ao professor Silvio, do PPG Ensino de Física, da UEPG, e ao professor Michel, do PPG Ensino de Física, da UTF-PR de Campo Mourão. Aos nossos alunos que estão na comissão organizadora, né, com muito trabalho, entre eles eu destaco o Renato, a Andréia, a Flávia, Hernani, Thaís, Keila, Karen, Renan, Samuel, entre outros que estão trabalhando assim a semana inteira para que a gente esteja aqui hoje com essa live. A live de hoje ela vai ter o mesmo formato que as anteriores, né, realizada no Meet, mas vai estar disponível automaticamente no Facebook e no canal de YouTube. Qual a fórmula? As questões também, como nas outras lives, vocês podem fazer nas redes sociais e elas vão ser repassadas aqui ao Meet. E lembro novamente a questão da avaliação. Então, o que vai definir a questão dos certificados de vocês vai ser a questão da avaliação, que deve ser feita após o encerramento da live. Isso é bem importante, tá? Aquelas que são feitas no decorrer da live, elas são canceladas. E elas têm até o prazo de uma semana, né? 6 dias, na verdade, porque até segunda-feira vocês podem ainda fazer essa avaliação para a questão dos certificados. Mas, independente disso, as lives continuam, o material continua disponível. A questão dos certificados, como eu já falei nas outras vezes, vai ser só no final de todas as lives é que vocês vão ter e vai ficar disponível pelo IPG, né? É bem tranquilo, porque vocês podem pegar online. Mas, se alguém precisar emergencialmente, pode pedir para o programa, que toda semana a gente encaminha quem participou para os certificados individuais. Bom, uma coisa importante também é que nas primeiras lives a gente falava da questão da inscrição para a live e a questão da avaliação. Só que quem já participou das lives, não precisa fazer novamente a inscrição. A gente viu que estava ficando duplicado, a pessoa toda vez fazia. É só fazendo a avaliação, já está certinho o certificado de vocês, tá bom? Agora, quem está entrando hoje pela primeira vez e daí quer ter essa certificação é que tem que se inscrever. A live de hoje, ela foi organizada pelo PCM da UEM e o tema é Galileu e os negacionistas da ciência. Agradeço a participação do professor Júnior, do PCM, e ao professor Marcos. E eu passo, então, agora a palavra ao professor Júnior, que ele vai fazer a mediação da live de hoje. Obrigada. Bom, muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar mais um dia aqui com todos vocês. Hoje não sou eu que vou conduzir a live e venho aqui com a missão de apresentar o professor Marcos César Daiane Neves. E vale destacar que é mais um dia, né, que a gente oferta uma live sobre o projeto Pós-Viva Lives, que inclui o PG100 da UEPG, o PCM da UEM, o PPGECT da UTF-PR de Ponta Grossa, o Profis da UEPG e o Profis da UTF-PR de Campo Mourão. Bom, em relação ao nosso palestrante de hoje, o professor Marcos, ele é doutorado em Educação pela Unicamp, mestre em Física também pela Unicamp e graduado em Física pela UEM do Paraná, né? Tem sua formação em nível de pós-doutorado em 2 instituições, uma pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2012, e pela Universidade La Sapienza de Roma,
em 1996, na Itália. É professor titular da Universidade Estadual de Maringá, né, atuando no PCM, que é o programa ofertado pela UEM, cujo professor teve a oportunidade de ser coordenador por 3 gestões. Também é professor no PPGECT, da UTFPR, e PPG-100, da UEPG, ambas universidades de Ponta Grossa. Em relação à sua produção, vale destacar, o professor teve 16 prêmios, né, entre prêmios estaduais, nacionais e internacionais, tem uma expressiva publicação, né, são 161 artigos publicados, 46 livros publicados e organizados, 79 capítulos de livros publicados, mais de 200 trabalhos em anais de eventos, totalizando aí 52 publicações arbitradas, né, um número expressivo de publicações. Também vale ressaltar a sua experiência em orientações, né, são 29 orientações de mestrado concluídas e 12 orientações de nível de doutorado. 3 supervisões de pós-doutorado, 8 especializações, 18 orientações de TCC de graduação e um número ainda expressivo em iniciação científica, que são de 84 orientações. Então, em termos gerais aqui de orientações, cerca de 154. Né? O professor Marcos, meu colega direto de trabalho aqui na pós-graduação, no PCM, e fico muito satisfeito em poder estar com ele aqui nessa noite e mediar a sua live. Então, professor, seja bem-vindo e fique à vontade aí nesse tempo de palestra. Tá? E muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, todo mundo me ouve, legal? Bom, eu estou me adaptando a essa questão de live, que eu prefiro a sala de aula, mas devido à pandemia, né, corretamente estamos nos mantendo juntos de forma remota. Né? Não era um resfriadozinho, não é? O diminutivo, inclusive, estava errado de quem falou tamanha besteira, não era uma gripezinha. Né? Hoje, estou vendo aqui, morreram 1.375 pessoas e já nos aproximamos de 52 mil mortos oficiais. Né? Provavelmente, esse número está subnotificado. Né? Eu acredito, eu fiz umas contas, eu tenho um blog, eu já faço propaganda dele, coronewsbrasil.blogspot.com. O nome em inglês não é uma paródia, mas é porque o Brasil não conhece o Brasil, como Aldir Blanc escreveu a bela música cantada por a nossa querida e saudosa Elis Regina. Né? Pois bem, então eu quero primeiro agradecer, não é, a professora Josi, que coordena esses eventos remotos, as coordenações das 4 pós-graduações, né, que estão aí unidas nessa luta para nos manter informados numa época em que a gente acreditava ser a época da informação, mas é a época da desinformação, como eu vou colocar para vocês, num sentido até Humberto Equiano, Humberto Eco, né? Ninguém nunca usou essa expressão, Humberto Equiano, eu a inventei agora. Né? E eu emprestei esse título, Galileu e os Negacionistas da Ciência, né, de um livro, né, parece ser da nossa época, mas é da nossa época, mas eu emprestei
de um best-seller do professor Mário Lívio, que dirigiu, desde Baltimore, o telescópio espacial Hubble, o instituto ligado ao controle e aos projetos todos associados ao Space Hubble Telescope, né? Vocês sabem, ele foi lançado em 1990, era para ter uma vida de, no máximo, 20 anos, né? Mas ele está há 30 anos trabalhando no espaço, relativamente vizinho a nós, mas fora da nossa atmosfera, que nos esconde os segredos do universo, né? E o livro do Mário Lívio, obviamente, é um livro sobre a vida de Galileu, mas sobre os perrengues que Galileu passou na sua época e as heranças que esses perrengues legaram para a nossa contemporaneidade, né? Eu escolhi esse tema, obviamente, porque é um tema contemporâneo, né, onde a negação da ciência está em primeiro plano, né? E o meu motivo é um incômodo muito grande que eu sinto pelo ataque direto às nossas escolas públicas, de todos os níveis, né? Inclusive aqui em Maringá tem um sujeito, não é, que eu chamo de o inominável, não é, porque não pode ser nominado, não é? Mas lembra um grande sujeito, mas ele não é um grande sujeito, que há 2.500 anos escreveu uma história mítica, não é, da Ilíada e da Odisseia, mas hoje, não é, com esse nome tão belo, resolve atacar as universidades, não é? Achando que nós não fazemos nada, não é algo no estilo desse sujeito que saiu fugido do país e se considera exilado por um governo despótico que ele ajudou a colocar no poder através de uma série de golpes midiáticos neopentecostais, ou o que o valha, que fraudou as eleições de 2018. É duro dizer isso, mas nós temos que discutir isso. E que nos levou a esse clima, um clima de perseguição ao pensamento, né, e da negação da própria ciência no Brasil. Para sintetizar, abre aspas, nós deixamos que os cientistas ficassem com a ciência e não com a religião. Fecha aspas. Quem escreveu isso? Uma pessoa que acredita ter visto um amigo invisível em cima de uma goiabeira, né? Estamos falando da senhora que nada entende, aliás, despreza os direitos humanos, que é a desministra Damares Silva, né? Ou seja, ela acha um absurdo que a ciência tenha ficado com os cientistas e não com a religião. Isso é uma coisa doida, mas eu vou mostrar para vocês que isso é uma coisa doida, que apareceu até em época galileana. Nós estamos vivendo mais do mesmo caldo anticultural, teocrático, autoritário, que quis sufocar a ciência. E se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui graças às artes, à filosofia, e à ciência em geral. Não fosse por isso, nós estaríamos queimando mulheres até hoje. Tem gente que quer que volte, e gente que está no governo. Inclusive, essa pessoa que vê amigos invisíveis em árvores, é uma pessoa que é misógina ao extremo, contra os direitos humanos, contra a ciência, e nós estamos nesse perrengue todo. Então, o que eu vou fazer é relembrar quem foi Galileu Galilei, mostrar a atmosfera negacionista da nova ciência. Galileu vai ser aquele que vai empunhar, vai estar à frente daquilo que a gente chama de ciência moderna, inaugurada em 1543, por Nicolau Copérnico, e mostrar o quanto foi difícil sair da escuridão ou da semi-obscuridade da Idade Média. E a Idade Média, por questões geopolíticas, havia se afastado
da cultura grega original, não é? Especialmente quando o Império Romano se cinde no Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente. O Ocidente, não é? A Grécia ficou de fora e o conhecimento em relação ao grego, não é? Começou a extinguir-se da língua grega, não é? E, portanto, da compreensão dos clássicos gregos. E aí eu estou falando dos grandes da Grécia, não é? O próprio Hesíodo, da genealogia dos deuses, da Ilíada e da Odisseia de Homero, dos elementos de Euclides, não é? De Aristófanes, não é? Ou seja, não é? De Ptolomeu, de todos os grandes, não é? Que haviam feito a Grécia um lugar ímpar para uma civilização e não para um império. Não é? Uma civilização que se espraiava da Grécia continental, ao norte da África, a Turquia, a Síria, a Itália, que era considerada a Grande Grécia, né? Um mundo gigantesco que nos deu desde a escola técnica e tecnológica, né, vamos usar esse termo também, de Siracusa, né, com Arquimedes, né, até o pensador fantástico de Mileto, né, Tales, né, ou de Estágira, na Macedônia, com o senhor Aristóteles, conhecido como Estagiri. Né? Infelizmente, os séculos se passaram, bibliotecas foram incendiadas, né? Especialmente a biblioteca de Alexandria, no ano da Égira, em 670 após a Era Comum. Eu não uso a definição cristã, tá, gente? Antes de Cristo, depois de Cristo, porque eu sei que aqui nós temos, né, muita gente de vários credos, né, religiosos, confucionistas, umbandistas, não maoístas, né, cristãos, né, zebedeístas, né, ateístas, né, e tudo mais. Então, vamos usar antes da Era Comum ou depois da Era Comum. Tá? Não é a divisão que eu mais gosto, eu tenho uma outra, mas fica para uma outra live. Né? Então, o que acontece é que quem assistiu aqui O Nome da Rosa, ou leu o livro do Humberto Eco, é uma alegoria, uma história detetivesca no interior de um mosteiro do século XII, né, onde, como todo bom mosteiro daquela época, abrigava uma enorme biblioteca. E nessa biblioteca, a única instituição que havia reinado incólume da fragmentação do mundo romano tinha sido a Igreja Católica. Né? E nessa história, né, a Igreja é que detém os homens, as cabeças mais brilhantes para a tradução das obras gregas e das obras árabes. O mundo árabe foi importantíssimo porque o mundo árabe desenvolveu aqui do ponto onde os gregos haviam parado. Isso é fundamental. Toda a ciência náutica, que permitiria os descobrimentos posteriores, em 1492 e 1500, né? Gente, eu estou brigando aqui com... Estou brigando com a posição aqui, minha cabeça está sendo cortada, mas eu sou careca, né? Então não tem importância. Né? Bom, coisas de estúdio improvisados em tempos de pandemia e pandemônio. Pois bem, não é? Então a igreja é que começou a recuperar pela tradução os conhecimentos do grande da grande ciência e da grande filosofia grega. Né? Esse é um processo que vai se estender numa briga, né, entre as universidades e as escolas escolásticas, né, de uma forma muito tensa, porque a igreja quer controlar o conhecimento. Né? Há muitos éditos papais que vão instituir aí a congregação para a doutrina
para a defesa da doutrina da fé, né? O nome é bonito, mas o objetivo é obscuro, né? É o nome da Inquisição. Esse é o nome bonito da Inquisição, cujo nome persevera até hoje. Pra vocês terem uma ideia, um dos últimos grandes conhecidos presidentes dessa congregação era Joseph Ratzinger, que depois se torna o Papa Bento XVI, não é? E que, enquanto presidente da congregação, liquidou, junto com o Papa João Paulo II, toda a teologia da libertação na América Latina e censurou ao silêncio obsequioso o senhor Leonardo Boff. Não é? Só não se usou a fogueira, né? Nem o ato de abjuração, que eu vou ler, acho que na minha parte final da live, que Galileu foi obrigado a ler. Né? Então, havia essa briga entre as universidades, as escolas monastéricas, e, ao final, né, havia uma grande discussão sobre a natureza da física terrena, não é, da cosmologia, da biologia, da constituição da natureza, ou seja, tudo aquilo que havia motivado os gregos, né, começou a motivar também alguns homens, até eles ligados à igreja. Né? Lá em Paris, principalmente os nominalistas Oresme e Buridan, um cônego polonês, né, o senhor Nicolau Copérnico, né, e depois, não é, um frade dominicano de Nola, próximo a Nápoles, o Nolano, né, como ficou conhecido, Giordano Bruno, não é, ou Tommaso Campanella, que escreve um livro famoso chamado A Cidade do Sol. Mas a tensão é muito grande. Campanella foi colocado numa prisão por quase 30 anos, Giordano Bruno assassinado na fogueira pela Inquisição no dia 17 de fevereiro de 1600, né? Assim como milhares e milhares de outras pessoas nos 5, 6 séculos que perdurou a forma mais dura da Inquisição. Né? Então, é nesse mundo tenebroso, né, que se dá uma coisa maravilhosa. Né? Ao sair da obscuridade da Idade Média, né, começa-se uma fase muito bela da história da razão humana, que é o Renascimento. E é o Renascimento no sentido do renascer das ideias dentro da gênese de onde estava o conhecimento, que deixa de ser centrado em Deus, né, que nos levou ao obscurantismo religioso, para ser emanado do próprio homem, da própria humanidade. Né? E aí nós temos a arte escultórea, a perspectiva que vai levar aos trabalhos de desenho e pintura jamais vistos. Né? E Michelangelo é o grande nome dessa revolução, ou antes dele, o senhor Leonardo da Vinci. Né? E é muito importante eu lembrar o nome de Michelangelo, não somente pela obra que vocês mais conhecem dele, que é a Capela Sistina, mas especialmente porque ele, junto com outro pintor, que vocês devem ter ouvido falar já sobre um grande livro, a história dos pintores e escultores do Vasari, Giorgio Vasari, eles vão criar uma das primeiras academias, né, de arte, mas de desenho, né, na verdade de desenho, para ensinar a perspectiva linear, né, a Academia del Disegno, lá em Firenze, ou Florença, na Itália. Né? E uma coisa importante, um de seus alunos é Galileu Galilei. Né? Galileu Galilei, que o pai dele queria que ele fosse médico, o pai dele era músico, mas queria que o filho fosse médico. Essa estranha mania que nós temos até hoje, né, de querer que nossos filhos sejam médicos. Né? Eu sempre lutei para que as minhas filhas fugissem dessa desgraçada vontade desse mundo pequeno da classe média brasileira, né?
né? As pessoas têm que ser professores. Nós temos que ensinar coisas ao mundo, né? E não existe, né, eu acho que não existe profissão mais nobre do que ser professor, né? Porque é onde a gente pode ver, que uma mentalidade pode ser modificada para o bem, para a criação e não para a destruição, né? Mas também pode nos causar profundas decepções de acordo com o período histórico que nós estamos vivendo, especialmente esse. Quem vos fala aqui já tem 31 anos de UEM, né, e mais ou menos uns 38 anos, 31, deixa eu fazer uma conta, quase 40 anos, né, que está na lida aí desde o primeiro ano de graduação, na minha saudosa UEM lá da década de 80 do século passado. Pois bem, o Galileu, né, é um homem de sua época, um aristotélico, um sujeito que abandonou a medicina, não queria fazer medicina, largou, e resolveu ser professor de física, né? E, como todo bom físico de época, ele era aristotélico. Acreditava num mundo dividido entre o que existia acima da Lua e um mundo abaixo da Lua, a perfeição acima da Lua, a imperfeição do centro da Terra até o bordo inferior da Lua, né? E coisas do gênero, né? Ou seja, aquilo que acreditava, né, que os grandes clássicos gregos que eram estudados era na nossa área chamada de ciências naturais, né, especialmente o a física, né, e o sobre o céu, né? Obviamente tinha as analíticas, né, tinha outros livros, né, as meteorológicas, né, o que compunha aí o grande quadro da compreensão da natureza, né? Isso era uma coisa muito bacana, que devo lembrar aqui, é o Nietzsche que diz que todas as civilizações nos deram deuses, somente os gregos nos deram sábios, né? Isso é muito legal, porque enquanto todo mundo explicava, por que acontece né, por que existe o relâmpago, por que provoca, porque Deus quis. Por que, né, um terremoto, por quê? Porque Deus quis. Por que né, ao atritar algo, né, acende uma faísca? Porque Deus quis. Porra, assim não adianta a gente perguntar mais nada, porque a resposta é única, né? É pela vontade de uma divindade, seja ela do panteão egípcio, seja ela do panteão babilônico, seja ela do panteão grego, seja ela do panteão romano, seja ela do panteão cristão. Opa, desculpa, né? Cristão só tem um Deus, né? Eles roubaram a ideia lá do Akhenaton, do Deus único, né? Os cristãos são grandes plagiadores, viu, gente? Grandes plagiadores, inclusive de frases famosas, conhece-te a ti mesmo, é socrático, não é cristão, né? A chave para a eternidade é a moderna cruz nossa e coisas do gênero, né? Então, né, existe essa tensão no ar, né? Porque mesmo Aristóteles na época galileana, ele já tinha sido expurgado, já tinha sido, digamos, censurado e tirado através de um édito, acho que lá de Paris, de um bispo, né, depois sacramentado por um papa, né, acho que quase 300 proposições que eram consideradas heréticas. E aí o nosso querido Aristóteles, ele digamos, depois de depurado, o sistema vai ser conhecido como sistema aristotélico tomista de Santo Tomás de Aquino, que vai ser aquele que vai tornar Aristóteles palatável para o dogma cristão, né? Pois bem, mas acontecem algumas coisas com Galileu, né? Galileu está em Pisa, viaja para Veneza, né? Ele inventa, um grande inventor, ele inventa um compasso geométrico que pode calcular distâncias no mar, né, para ser usado pela Armada Veneziana, que era a maior potência de época, marítima de época, né? E lá ele vai provavelmente ter contato com quase um brinquedo óptico, ele vai dar o nome de perspectilum, ou o aparelho de perspectiva, né? Ele dá esse nome graças à educação artística que ele tinha tido, né? Chegou até nós inúmeros desenhos de Galileu quando ele estava na Academia del Desenho, né?
E esse aparelho que trazia as coisas de forma próxima, né? E ele mais ou menos tentou intuir como funcionava aquele novo instrumento. Ele não inventa o telescópio, ou a luneta astronômica, né? Isso tinha vindo lá da Holanda pelos artesãos de vidro italianos que estavam ali em Murano e Burano fazendo seus artesanatos, né, que são famosos até hoje. E ele vai aperfeiçoar esse telescópio, a feitura de lentes, e vai fazer uma coisa que ninguém tinha feito, olhar o céu. Mas antes disso, olhando a Terra, uma luneta terrestre, ele tenta também vender esse instrumento como uma arma de guerra, né? Ou seja, porque um navio que dispusesse desse instrumento podia ver o navio inimigo, né, muito tempo antes, mas se preparar para a batalha. E Galileu vai escrever ele escreve uma obra, e se não me engano ele não publica, chamado Sobre o Movimento, que é uma obra aristotélica. Acho que ali por volta de 1598, né? 1598. Ele nasce esqueci de dizer, ele nasce em 1564, no mesmo ano que morre Michelangelo, tá? Isso é importante, né? Morre um gênio e nasce outro, né? Para quem acreditar em teorias de vidas passadas, né? Um morreu, né? Desencarnou, encarnou-se no outro, né? Mas isso é bobagem para mim, né? Sou um cético em relação a esse tipo de coisa, né? Porém, é uma coisa estranha. Galileu vive na Itália, que vai matar, não é, Giordano Bruno. Galileu nada fala sobre a execução de Bruno em 1600. Ele não está em Roma. Ele provavelmente estava ou em Pádua ou em Pisa, né, ou mesmo em Veneza, né? Mas foi uma morte que foi comentada, né? Quem quiser ter uma ideia disso, eu traduzi alguns anos atrás os autos do processo que levaram Giordano Bruno à morte. Acho que a única tradução em português, pelo menos em português brasileiro, e não de Portugal, né? Eu desconheço. E ali tem todos os atos do processo, né? Inclusive, quem quiser ler os atos do processo no meu livro e acompanhar o filme do Carlo Ponti, italiano, chamado Giordano Bruno, que é belíssimo, verá que o filme é de uma verdade histórica, né, bastante apreciável, né? Então, Galileu começa a olhar o céu, né, e vai escrever uma grande obra publicada em 1609, um best-seller, né, vende acho que a primeira edição toda, 500 livros, né? Não é como hoje a Ana Maria Braga, que faz uma receita com ovo e macarrão e vende 30 milhões de cópias, né? Isso tem a ver com o nosso negacionismo na ciência, que aprecia mais, né, macarrão com ovos da dona Ana Maria Braga do que, né, um livro como o do Galileu Galilei, chamado O Mensageiro das Estrelas, Siderius Nuncius. E ele é um livro copernicano, né? Copérnico havia publicado o seu livro em 1543, no ano que ele morre, né? Ele tinha medo de ser condenado e de ser queimado pela igreja, então ele espera estar bem ruinzinho de saúde para publicar o seu livro. E é uma coisa fantástica, né? Galileu, ao olhar o céu, destrói a física e a astronomia aristotélica. Por quê? Porque aonde deveria haver a perfeição, esferas perfeitas, não é? Um universo geocêntrico com a Terra parada, sendo o único centro de rotação, não é? Ou translação de qualquer corpo, não é? Havia coisas inimagináveis. Ao olhar a faixa leitosa da Via Láctea, ele encontrou estrelas de brilho, não é, muito tênue, que eram vistos agora, não é, por um telescópio óptico. Um canocchiale, um perspicillum óptico. Ver o que não se vê através de um instrumento. A igreja correu a dizer que aquilo embaralhava os sentidos, né? Quase de uma forma platônica, né? Ao olhar Vênus, ele descobriu fases em Vênus, né? Descobre nebulosas nessa faixa leitosa que é a Via Láctea.
descobre crateras no disco lunar. Aquilo que parecia mares, né, coisas perfeitas, uniformes, etc., são, na verdade, depressões, profundidades, escarpadas, não é? Buracos. Né? E Galileu vivia na Itália e sabia o que produzia uma montanha gigantesca pelas erupções, por violência, por processos violentos que não deveriam existir nos corpos celestes imaginados por Aristóteles. Né? A Itália, dos vulcões famosos, Vesúvio, Stromboli, Campi Flegrei, o Etna. Né? E uma coisa absolutamente fantástica. Né? Ao observar Júpiter, ele descobre 4 estrelinhas que ele dá o nome de planetas medicianos, da família Medici, que basicamente pagava as pesquisas dele, né? Era o CNPq de época. Então ele honrou a família Medici. Medici vem de médicos, viu? É uma família super rica, médico sempre foi rico, viu, gente? Os únicos médicos pobres que eu conheço são aqueles que foram expulsos daqui, né? E nós perdemos aí cerca de 8 mil médicos e perdemos a batalha para a Covid, né? E ele descobre que esses 4 planetazinhos estão girando ao redor de Júpiter. Ou seja, ele descobre um novo centro de rotação, que não era a Terra fixa. Né? Então, esse modelo aqui, olha, que era o modelo, né, da esfera armilar, que é basicamente uma coisa fantástica isso aqui também, porque no sistema geocêntrico isso funciona à perfeição, não é? Mas com uma física, um instrumental não tão preciso, né? A precisão dos instrumentos e da mensuração dos graus e da divisão dos graus em minutos de arco e de minutos de arco em segundos de arco e assim por diante, vão fazer com que isso aqui, junto com as observações telescópicas de Galileu, comecem a perder, né, o seu paradigma orientador da nova ciência. Então, ele descobre orelhas em Saturno, orelhas que, né, pareciam, ele não sabia distinguir os anéis, mas ele não coloca isso nos Sidérios Núncios, que ele achou que poderia ser uma fragilidade da nova ciência telescópica pós-copernicana. Então, tudo isso, não é, torna Galileu famoso da noite para o dia. Ele já tinha uma discussão através de cartas com Johannes Kepler. Kepler, inclusive, é quem vai explicar a ótica do instrumento, porque Galileu não sabia a ótica, né? Sabia, não é, fazer o instrumento, aperfeiçoou um instrumento, né, que inclusive estão até hoje esses instrumentos, inclusive a lente original, quebrada em época galileana, está no Museu Galileu em Florença, né? Fica ali atrás do Museu degli Uffizi, às margens do rio Arno. Né? Tem um grande amigo meu ali, que a Josi e eu trouxemos ele para o Brasil em 2015, né? E que visitou, né? Eu o acompanhei até como intérprete aqui na UEM, na UTFPR e UEPG lá em Ponta Grossa, e, por fim, no MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, fundado por Dom Pedro II. Né? Então, Galileu descobre um novo mundo. Né? A descoberta é tão espetacular que um dos seus amigos pintores da Academia del Desenho tem uma grande obra para ser pintada no interior da cúpula da Catedral de Santa Maria Maggiore, a maior catedral dedicada à Virgem Maria. E na iconografia cristã, a Virgem Maria sobe aos céus num elevador, e esse elevador é a Lua. Né? É a Lua. E todas as luas são perfeitas, são aristotélicas. Por quê? Porque a Virgem Maria é perfeita, é imaculada, não foi maculada pelo pecado original, segundo as crenças cristãs. Né? Mas o Tigoli, né, que já tinha um telescópio comprado provavelmente dos jesuítas, né, e já tinha observado a Lua, ele desenha uma Lua telescópica sob os pés da Virgem. É algo fantástico. Fantástico. Né? E num trabalho que nós fizemos, chamado Codex Tigoli-Galileu, a gente descobre toda uma codificação copernicana, né, nesse grande afresco,
na Catedral de Santa Maria Maggiore, em Roma. Né? Bom, quem faz essa obra é o senhor Ludovico Cardi da Tigoli. Descobrimos uma segunda lua craterada por um outro amigo de Galileu no batistério da mesma igreja, que é o Domenico Cresti, conhecido como o Passiniano. Tá, gente? Isso tudo está escrito, gente, em trabalhos que eu estou tornando público na plataforma researchgate.net. Né? Eu estou aproveitando essa pandemia e esse pandemônio, fim de mundo que nós estamos vivendo, para digitalizar toda a minha produção. Tá? Então, vocês podem encontrar ali, que você pode baixar gratuitamente. Né? O conhecimento tem que ser público, né? Isso é vital para mim. Né? O Tigoli, infelizmente, provavelmente acometido de tuberculose, agravado pelos trabalhos de uma cúpula gigantesca, que levou quase 3 anos para pintar. Né? Ele morre em 1613, no mesmo ano que sai um outro livro de Galileu, em que o Tigoli e o Passiniano tiveram papel decisivo, porque eles tinham um lugar muito alto para observar, não existiam observatórios astronômicos naquela época, e uma catedral era o lugar mais alto de uma cidade, e eles observaram o Sol. Né? Galileu ensinou eles a observar o Sol por projeção e não por visualização direta, porque isso poderia cegar, mesmo que a lente fosse enegrecida, não é, por chama, né, por fumaça, fuligem, né? E eles vão fazer grandes tábuas para mostrar a localização de coisas no Sol que eles acreditavam serem manchas. Isso vai ter uma disputa muito grande científica e teológica, né? Os teólogos diziam, não, que isso aí são estrelas, são corpos celestes colocados entre a Terra e o Sol. O próprio Kepler acredita numa bobagem, que seja o trânsito de Mercúrio, né, sobre o disco solar, mas Galileu, que entendia de arte, né, e com seus amigos artistas, né, usa um argumento da perspectiva para mostrar que as manchas estão na fotosfera solar. Elas estão solidárias com o disco solar, porque as manchas que estão no limbo, ao se aproximar, né, do centro, elas que estão aqui em forma elipsoide, elas ficam mais arredondadas aqui no meridiano solar. Né? Então, é ótimo, é uma grande... Né? E o próprio Galileu havia conversado com seus amigos, especialmente quando eles estavam sendo atacados por escultores, né? Ele tinha dado argumentações, especialmente para o Tigoli, de que a pintura era superior à escultura. Então, vejam, é uma coisa que a gente não tem mais hoje. Né? Inclusive, essa é uma linha de pesquisa nossa, sobre a relação arte-ciência do Renascimento, por que isso morreu e por que é necessário resgatar. Né? Pois bem, né? Eu vou ler aqui uma coisa que parece ser a Damares falando, mas é a disputa após a publicação dos 2 livros de Galileu. Tá? Eles falam assim, né? Astrônomos são tagarelas que reivindicam ser peritos em astronomia, apesar de serem completamente ignorantes sobre esse assunto. Né? Que poderiam distorcer passagens da Escritura em seus próprios benefícios. Ou seja, isso aqui é quase lido como nossa, a astronomia foi deixada para os astrônomos, quando são os religiosos. Né? E aí eles invocavam aquela passagem boba da Bíblia, né? Josué, capítulo 10, versículo 13, que então Deus parou o sol no meio do... Né? E o próprio Galileu escreve sobre essa bobagem, né? Dizendo, o Josué, talvez tentando explicar a posição, de oeste para leste na eclíptica, né? Para um povo ignorante, não sabendo como explicar isso, porque o povo era ignorante demais, né? Escreveu isso é registrado. Ou seja, Galileu quer fazer uma coisa impossível, convencer a igreja da nova ciência. Ele é ameaçado ali em 1613 pelo cardeal Bellarmino para ele não ensinar a doutrina copernicana. Né? Galileu
inicialmente obedece, né? E o cardeal Bellarmino, 13 anos antes, havia assassinado, porque foi ele que conduziu o processo, Giordano Bruno, queimado vivo Giordano Bruno no campo dei Fiori. Né? Só para vocês entenderem o que estava acontecendo, 1543 sai o livro de Copérnico, sobre as revoluções dos orbes celestes, que é quando começa o marco inicial da ciência moderna, mas ele só publica quando ele morre, né, porque ele tinha medo da Inquisição. No mesmo ano, um grande outro livro é publicado por um anatomista, Andreas Vesalius, que também foi condenado pela Inquisição a fazer uma viagem obrigatória para a Terra Santa, mas ele morre. Por quê? Porque o matam? Não, porque o infortúnio o traga, né? Porque há um naufrágio no Mediterrâneo e ele, desgraçadamente, que já tinha uma vaga, uma cátedra na Universidade de Nápoles, não sei se era Nápoles ou Siracusa, que ele iria assumir após a volta da Terra Santa, não acontece porque ele morre. Né? E quem entra no lugar dele é o Falópios, da trompa de Falópio. Né? Muito legal essas coisas assim. Né? Em 1600 é queimado vivo Giordano Bruno, Campanella está preso, Menóquio, que é um dos uma das pessoas quase anônimas cuja história foi levantada recentemente pelo historiador Carlo Ginzburg. Ele levanta a história desse sujeito que criou uma cosmogonia própria, mas foi queimado vivo também. E em 1604, não é, o livro do Copérnico vai ser definitivamente censurado e colocado no Index Librorum Prohibitorum. E em 1619 é banido, né, pela Inquisição e colocado também no Index a epítome da astronomia nova copernicana, escrita por Kepler. Então está tudo proibido, tudo altamente proibido. Ainda assim, Galileu vai escrever um livro após a sua admissão como a sexta cadeira da Academia dos Linces, Academia dei Lincei. E por que Linces? Porque o lince vê mais longe, vê mais distante, mesmo com a vista desarmada. Era um amigo dele, um príncipe, o príncipe Cesi, que havia criado a academia por volta ali de 1613, eu acho. 1603. E a primeira cadeira, acho que a terceira cadeira, era de Giovanni Battista Dalla Porta, né? O cara que vai escrever muito sobre a perspectiva. Né? Mas, infelizmente, a ciência está sendo observada, né, meticulosamente pela Igreja e censurada. Galileu escreve um livro para os seus críticos chamado Il Saggiatore, o Ensaiador, né, que lhe arrebanha ainda mais fama, né, é um bom é um cara que briga bem com seus oponentes. E em 1630 ele escreve um livro chamado, em forma de diálogos, ele coloca os amigos dele ali no diálogo, especialmente Sagredo e Salviati. Salviati, na verdade, é o próprio alter ego do Galileu, mas ele coloca um personagem muito fictício, mas que existiu na história, chamado Simplicius, ou Simplicione, que era um dos últimos grandes comentadores de Aristóteles e que acreditava, portanto, na ideia geocentrista do mundo e do mundo bipartido, né, segundo Aristóteles. Ele consegue o imprimatur da Igreja, né, ou seja, a Igreja diz que nesse embate entre os sistemas copernicano e ptolomaico, o sistema ptolomaico e o sistema baseado nessa esfera armilar aqui, deve vencer o debate. Esse paradigma, como a gente diria hoje, deve vencer. No entanto, Galileu comete duas provocações. Uma delas, escrever não em língua culta, mas em vulgar, em italiano, quando todos podiam ler. E não somente os homens
né? E eu vou dizer homens, porque, infelizmente, né, o mundo era muito mais machista do que hoje. E ele, quem lê o livro, sabe que quem ganhou o debate não foi o personagem aristotélico ptolomaico, foi o copernicano. Né? Aí toda a ira, né, dos jesuítas e de outras ordens maiores ou menores que tinham se batido, né, tinham se batido contra Galileu, né, vão redundar na denúncia grave de heresia, né? E aquele sujeito que tinha feito essas belas observações, né, que esqueci de mostrar aqui, né? Deixa eu ver se dá para mostrar legal, né? Aqui são as luas que Galileu desenha e depois pinta em aquarela, né? Aqui, inclusive, tem um detalhe fantástico de uma cratera em que ele mostra, não é, através da sombra e luz, né, que tem profundidade. Portanto, aquilo, não é, tem uma grande escarpada que obscurece parcialmente a luz solar, deixando o fundo da cratera e o outro lado parcialmente escuro, né, e com um halo de luz aonde se passa a luz solar. Então, é muito legal que é um desenho, não é, da primazia da perspectiva. Né? Galileu será condenado, né, será condenado pela igreja. Né? Eu tenho, no meu livro sobre a condenação de Bruno, eu também coloco a condenação de outras pessoas anônimas ou famosas, e um deles é Galileu Galilei, né, que recebe a condenação, né, da sua crença na ciência copernicana. Foi dado no dia 22 de junho de 1633, né, na igreja della Santa Croce em Jerusalém e Borgia, né, e fala mais ou menos assim, eu não vou ler tudo, só uma parte mais fundamental. E tu, Galileu, né, eles se nominam primeiro, né, pela misericórdia de Deus, da Santa Igreja Romana, em toda a República Cristã, contra a herética maldade, inquisidores gerais da Santa Sé Apostólica, especialmente deputados, e tu, Galileu, filho de Vincenzo Galilei, florentino de 70 anos de idade, foste denunciado em 1615 neste santo ofício por manter como verdade a falsa doutrina ensinada por alguns de que o Sol é o centro do mundo e imóvel, né? E que a Terra se move também em seu movimento diurno, que tinhas discípulos aos quais ensinavas a mesma doutrina, que tinhas correspondência com alguns matemáticos da Alemanha, e na Alemanha estava-se processando a reforma, né? E que tu havias publicado algumas cartas intituladas Telemaquia Solaris, sobre as manchas solares, nas quais explicava a mesma doutrina como verdadeira, que as objeções que te eram feitas, às vezes tiradas da Sagrada Escritura, respondias conforme o teu senso. Então, uma pesada sentença de acusação, e a Galileu, que tinha 68 anos e não 70 anos, foi-lhe mostrada a Sala dos Ferros antes de se receber a sentença. A Sala dos Ferros era onde se dava tortura, onde, na época, tinha ali os coronéis Brilhante Ustra, né, que certo demagogo de hoje tem muita predileção por assassinos e torturadores, fazia à época. Então, Galileu, alquebrado pela velhice, quase cego, a cegueira dele foi progressiva, até ficar completamente cego nos 8 anos que vão lhe restar desde a sentença, né? E Galileu tem muitas ideias na cabeça. Ele ainda vai fazer o relógio a pêndulo. Ele vai escrever um livro, né, fantástico sobre a cinemática, que depois vai se conhecer como a cinemática galileana, né, um livro sobre a resistência dos materiais, né? Então, Galileu não pode sofrer o mesmo fim de Giordano Bruno, que não abjura e morre queimado vivo, né, 33 anos antes. Então, Galileu vai ler a abjuração, que não foi ele que escreveu, ele só recitou. Eu, Galileu Galilei, filho do falecido Vincenzo Galilei de Florença, né, sendo trazido pessoalmente a julgamento e ajoelhado diante de vós, eminentíssimos
e referendíssimos lordes cardeais, inquisidores gerais da comunidade cristã universal, contra a depravação herética, tendo diante dos meus olhos o sagrado evangelho que toco com as minhas próprias mãos, juro que sempre acreditei e com a ajuda de Deus acreditarei no futuro e em todo artigo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana mantém, ensina e roga. Né? E que vai abandonar completamente a falsa opinião que mantém que o Sol é o centro e imóvel e proibido de manter, defender ou ensinar a referida falsa doutrina de qualquer maneira. Então é longa a abjura, né? Ele está ajoelhado, né, falando isso, né? E ele fala que vai, inclusive, denunciar quem pensar de forma copernicana. Eu, o acima citado Galileu Galilei, abjurei, jurei, prometi e me comprometo como acima e em testemunho do que, com a minha própria mão, subscrevi o presente escrito da minha abjuração, que eu recitei palavra por palavra em Roma, no convento de Santa Maria sopra Minerva, no dia 22 de junho de 1633. Aí ele é conduzido até a sua vila em Arcetri, próxima a Florença, onde passará os 8 anos seguintes, né, em prisão domiciliar, né, por esse tipo de juiz, tipo Sérgio Moro, né, que condena gente inocente à prisão. E Galileu, ele não se subordina à condenação. Ele vai contrabandear para a Holanda, para a Casa Eusebérius, hoje conhecida como Casa Elsevier, né, as páginas do seu mais brilhante livro, que hoje é base da nossa física em todas as escolas de graduação de ciências naturais e também da escola de engenharia, especialmente engenharia civil, né, que é a resistência dos materiais, a cinemática e a resistência dos materiais. Né? Ele vai inventar o relógio a pêndulo, graças às suas leis do isocronismo temporal, né? E morre 8 anos depois, completamente cego, né? Mas com uma herança excepcionalmente grande. Ele morre em 1642, né? No mesmo ano que vai nascer Sir não, porque ele não nasce com o título de Sir, Isaac Newton. Né? O René Descartes, quando soube da condenação galileana, evita publicar o seu Systemata Mundi, com medo também de, na sua França católica, ser excomungado, ser excommunicato, né? E sofrer um processo por heresia. Né? E a igreja vai lutar covardemente para silenciar a ciência, mas a ciência prossegue. Né? Galileu morre, mas nós temos René Descartes, nós temos Isaac Newton, nós temos Christian Huygens, nós temos depois Euler, nós temos Lagrange, nós temos Laplace, nós temos Darwin, né? Nós temos Einstein. Einstein, para vocês terem uma ideia, só para trazer para a nossa contemporaneidade, sofre um processo de perseguição política, tanto na Alemanha nazista, que ele deve abandonar para não morrer, né, diante de um ditador, e nos Estados Unidos, na década de 50, ele quase é preso por ter sido acusado de comunista, né? E um amigo dele já tinha deixado a América, que era o senhor Charles Chaplin, né, que vai viver seus últimos dias na Suíça, exilado dos Estados Unidos. Olha, para vocês terem uma ideia de como as artes e as ciências são perseguidas, né, em tempos obscuros. Né? Trazendo para os negacionistas da ciência, hoje, não é, eles são conhecidos como os terraplanistas. É algo muito triste a gente ter que lutar hoje, né, para mostrar que a Terra é redonda, é uma coisa absurda. Né? Eu trago aqui comigo, olha, o logo oficial da Apollo 13, né, que no dia 11 de abril, o dia que eu faço aniversário, de 1970, era a terceira missão para ir para a Lua, mas explodiu o foguete externo e eles fizeram um resgate, um autorresgate heróico, né, conseguindo voltar vivos, mas ainda assim indo para a Lua, fizeram a voltinha da Lua. Né? Então, a gente tem, né, depois de tanto que fizemos, tem que ensinar, tem que lutar. Eu tenho um amigo, grande físico, o Fernando Lang da Silveira, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma página brilhante sobre ensino de física.
que ele se bate há 5 anos contra os terraplanistas. E aí tem os criacionistas bíblicos também, né, que inventaram, né, para não dizer Deus, né, eles inventaram a palavra design inteligente, ou seja, o desenho inteligente, né, o projeto inteligente, mas para isso tem que ter o projetista, tem que ter o designer, e o design é Deus, é uma corruptela só para tentar se parecerem mais científicos, né? Mas ciência e religião são immiscíveis. Quando você tenta misturar os dois, morre gente, né? E é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Gente Marco, que está tentando destruir a ciência, os negacionistas. E estamos desculpa te aqui para mostrar que lutamos e lutaremos. O mediador me chamou e eu acho que eu acabei. sim, era para avisar que a gente estourou o tempo, mas se você quiser fazer uma conclusão antes das perguntas. Não, era exatamente isso, né? Que eu mostrei aí um personagem que é icônico, não é? Ele é praticamente o marco da ciência moderna, tanto é que a gente chama o sistema copernicano-galileano o sistema, né, que vai realmente iniciar a ciência moderna. E o que ele passou é o que nós passamos. É que, por exemplo, um cara que inclusive me deu aula, que é o professor Galvão, que era o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, vocês sabem, ele foi demitido porque ele se negava a esconder dados de satélites que monitoravam o desmatamento na Amazônia. Ele teve um embate corajosíssimo contra esse despresidente que está aí e foi mandado embora. Vejam que, né, nós não temos ministro da Saúde. Não temos. Então, há 1 mês e meio sem ministro da Saúde. Tem um sujeito lá que deveria estar dentro de um estábulo. Em 2005, ele foi processado por ter humilhado um soldado raso a puxar uma carroça no lugar do cavalo. Esse é o cara que está lá como desministro interino da Saúde. Nós não temos um ministro da Educação. Nós não temos um secretário-ministro da Cultura. Temos só destruidores, né? O que está aí é para destruir as universidades, para destruir o acesso às universidades, para destruir a ciência, destruir a cultura e destruir a educação. A educação estão chamando um cara que chama Feder, né? Que infelizmente é o nosso secretário de Educação, né? E que escreveu que o MEC deveria ser extinto. Vejam o que nós estamos passando, né? Essa live aqui é um apelo para que nós sejamos corajosos, né? Infelizmente, nós vamos ter que sair às ruas, para que elas não sejam tomadas pelo obscurantismo, porque senão, daqui a pouco arrombam a nossa porta, né? E nos jogam pela janela, nos enforcam ou nos colocam num poste para sermos queimados. Só te lembrando que quando você fala nosso secretário, a gente pode estar alcançando pessoas fora do estado do Paraná, então lembrando que... Estou falando do Paraná. O cotado hoje, né, é o secretário Feder, ninguém sabe ainda qual que é o fonema, né, a forma fonética de dizer o nome dele, né, é um sujeito extremamente vindo do meio empresarial, né, e o meio empresarial brasileiro é conhecido pela sua extrema sabugice a políticas neoliberais e a sua burrice escolada, não é, em nenhuma escola, né? E é isso, né? Os negacionistas estão aí. Uma coisa que eu queria esclarecer numa fala que eu dei numa aula semana passada, eu falei dos ufólogos. Os ufólogos, eu não diria que eles são negacionistas, eu acho que eles são diversionistas. Tá? Eu acredito num mundo pluralmente habitado, como acreditava Giordano Bruno, mas não nos ETs que os ufólogos falam que estão inundando a Terra. Aí, até pelo fato de que eu acho estranho um ET viajar de uma galáxia a outra completamente pelado. Eu não sei porque, talvez a Terra seja um paraíso de nudistas extragalácticos, né?
né? Mas é outra bobagem, tá, gente? É outra bobagem. Eu quero morrer, né, só depois que acharem vida microbiana, né, em Encélados, ou em Titã, ou em Europa, né? Mas é isso aí. Então, tá joia. Obrigado pela sua fala até aqui. Eu tentei fazer um acompanhamento tanto da live que estava sendo projetada pelo YouTube e também pelo Facebook. A gente, somado os dois canais, a gente atingiu mais ou menos 120 pessoas simultaneamente. Houve algum momento e outro de algumas perguntas que eu fui me mandaram aqui, eu fui registrando e também vi lá. Mas antes disso, eu gostaria de destacar os vários elogios da sua fala, de pessoas lembrando o momento do doutoramento com você no programa em Ponta Grossa, outros que não foram seus alunos, mas que elogiaram muito o assunto de hoje, tá? E antes de fazer a primeira pergunta, alguns detalhes aqui. Só fazer uma correção inicial, que você falou assim, esse projeto aqui, né, do Viva Lives, pós-Viva Lives, são cinco, você disse 4 programas, mas na verdade... Mas acho que são 5, né? Isso. Então, Eu errei, tá certo. Correção aí. Teve duas mulheres que se emocionaram com a sua fala sobre docentes, né, ser docente, aí, você falando das suas filhas e o quanto você queria que elas fossem professoras, né? Uma foi a Juliana Menezes, ser docente é uma profissão muito digna, e a Lúcia Vigineskia, se eu não errei a pronúncia, que bom ouvir isso, amo ser professora. Então, fica esses 2 registros. Partindo para as perguntas, a primeira da Mariana Silveira, ela te cumprimenta, boa noite, professor, e fala assim: boa noite. Pensar com a ciência frente às fake news e a um governo que tem como slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, é essa a pergunta? É isso. Então, uma coisa, né, eu sempre falo... eu não ouvi. Eu vou fazendo uma a uma e aí você responde. Tá, bom, então é o seguinte, eu vou procurar responder brevemente para a gente ter tempo de responder o máximo de perguntas. Então, lutar contra as fake news é a gente, não tanto em sala de aula quanto nessas lives agora, nesse momento, que é um momento que vai passar, transitório, né? Mas uma coisa que eu sempre coloquei dentro da própria academia, o cientista tem que escrever divulgação científica de qualidade. Porque nós temos que combater o mal, nós temos que aproveitar as plataformas, as redes, para colocar boa informação que nós temos, porque nós fazemos. Hoje mesmo eu escrevi até para o professor Mário Lívio, que graças a ele eu conseguia apresentar um trabalho lá na Academia dos Linces, em Roma, em 2014, e também porque eu estava usando, emprestando o título do livro dele, do último livro dele. E o professor Mário Lívio, pensem, ele foi o diretor do Instituto do Telescópio Espacial Hubble. Uma das maravilhas e das revoluções tecnológicas e científicas do século 20 e 21. E ele escreve para o grande público, ele é premiado, ele é um best-seller na área de divulgação científica. Então, nós temos que nos bater contra toda fake news, todas as cloroquinas da vida, ivermectinas, e todas essas bobagens, alho, deposição de alho, eu vou falar, né? Infelizmente, até parte de alguém aqui do Paraná, da terra de uma orientanda minha. Ela foi a primeira a dizer, essa sujeita aí aqui da minha cidade. Então, nós temos que brigar. E Deus acima de tudo e acima de qualquer coisa, sei lá o quê, é um lema nazista, viu, gente? Deutsche über alles. Alemanha acima de tudo. Isso era nazista.
né? Cidadão de bem, você sabe quem criou essa frase? A Ku Klux Klan. Né? Toda essa temática, esse discurso, ele é baseado no obscurantismo do século XX, especialmente. Né? O racismo da Ku Klux Klan, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Tá joia. Marcos, na hora que eu fiz a pergunta da Mariana, que foi essa que você acabou respondendo, eu pulei o da Juliana, peço desculpa, tá, Juliana, mas farei agora. Ela pergunta assim: a ignorância dos tempos atuais retoma o obscurantismo da Idade Média. Como você considera que tanto retrocesso tenha ocorrido no país? Em nome de Deus, eles são preconceituosos e negam a razão. Como avançar o conhecimento científico frente ao negacionismo atual? Então, eu acho que nós cometemos um gravíssimo erro, que foi menosprezar o poder das redes sociais. Pra vocês terem uma ideia, esse guru da Virgínia, né, chamado, eu chamo carinhosamente ele de orvalho de cavalo. Esse orvalho de cavalo, né, ele prosperou nas redes. É um cara que tem um curso de pseudofilosofia. O cara, gente, olha, escrito pela própria filha dele, né, que escreveu um livro muito bom chamado O Guru do Presidente. Né, ela é dissonante em relação ao pai. Né, ela é um cara que tem o 3º ano primário. É um cara que ficou internado por ser doido. Né, era astrólogo. Né, um cara que foi casado com 3 mulheres, né, virou islamita só para casar com 3. Né, ao mesmo tempo. Não é que casou com uma, depois com outra, depois com outra. Não, ao mesmo tempo. Até trouxe uma importada, acho que árabe, que depois, né, vazou. Então, é gente doida. Né? Então, a gente, né, nós, e quando eu falo nós, eu falo a própria ciência, a própria filosofia, né, a gente descurou, né, descuidou, né, de usar as redes, né, e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, de muito prejuízo. Esse tempo atrás, eu vi uma pesquisa que é dilacerante, e a maioria da população brasileira acredita mais em pastores do que em cientistas. Então, se for acreditar em pastores, vão aí para os cultos, se abracem, se beijem, rolem no chão, né, e morram de Covid. Né? A ciência vai fazer outra coisa. Então, né, o único santo que eu acredito é o santo Darwin. Né? Os entendedores entenderão. Então, é luta, luta, luta e luta. Não tem jeito. Galileu venceu, René Descartes venceu, Newton venceu, venceremos também. Nós temos algumas mais perguntas, no entanto, a gente não tem muito tempo, então eu vou apenas ler, mas fica como curiosidade para quem está nos assistindo, que busque o canal do YouTube, né, e faça a busca da resposta que o professor Marcos fará para essas perguntas, que são assim, do Luiz Carlos Macedo. Será que esse negacionismo atual é reflexo pelo movimento pós-modernista? Aí tem uma pergunta de, não é uma pessoa, mas eu acho que é mesmo um canal, um outro canal que chama Ciência em Si, pergunta. Boa noite, professor. São dos meus ex-orientandos. Legal. Legal. Com o reavanço dos negacionistas da ciência em todo o mundo, você acredita que esse movimento pode ser, de certa forma, cíclico, como na fundação de Isaac Asimov. Né? E ciência pergunta também, e sobre a contemporaneidade das obras antigas, o quão o 1984 de George Orwell tem sido real. Então, essa é uma pergunta. Muito real. Outra seria da Jéssica Pacheco, uma aluna nossa do PCM que atualmente está na Colômbia. Então, você está pensando não só o Brasil, mas já está lá fora. Ela fala assim, transformemos.
com tudo que está acontecendo no mundo do negacionismo, fascismo e escuridão do mundo, já que não é só no Brasil e a constante luta da ciência, você acha que a ciência vai ter um posicionamento no presente e no futuro mais forte? Eu acho que nós vamos emergir mais fortes. E uma pergunta, se não me engano, essa veio em italiano, e aí os nossos assessores já fizeram a tradução aqui. Eu acho que é o Davi, não é? David Malizia. Clodogil Fabiano. Ah, não, é um outro colega. Ele fala assim: Marcos, o que você tem a dizer sobre o ministro astronauta? Como um sujeito que já foi ao espaço pode compactuar com tanta ignorância e tanto negacionismo? Então, se você quiser fazer um fechamento, a gente passa a palavra em seguida à professora Josi. E, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E eu posso só uma última frase? Busquem Claro. os meus trabalhos na plataforma researchgate.net. É só escrever isso aí na ResearchGate e colocar o meu nome no Google que vocês vão achar. Tem muita coisa minha lá. Então, pessoal, lembrando, então, o professor Marcos vai fazer essas respostas lá no canal do YouTube, né, que está sendo transmitido. E agora eu passo a palavra para a professora Josi, que fará a divulgação da próxima semana que vem. Eu agradeço a todos que estiveram conosco mais uma vez, né, e boa semana. Bom, eu que agradeço ao professor Júnior pela mediação, ao professor Marcos, um tema muito pertinente, né, no momento que nós vivenciamos atualmente. Eu confesso que todos os dias eu acordo pensando, será que foi um sonho? O Brasil voltou ao que era? O mundo voltou ao que era? Mas infelizmente não, né? Estamos vivenciando esse pesadelo no Brasil. Mas precisamos ter esperança. Esperança na ciência e também na arte. Esperança no ensino de ciência e no ensino de arte. Convido a todos, né, para a nossa próxima live, que será do mestrado profissional do ensino de física da UTFPR de Campo Mourão. Teremos a presença do professor Michel e do professor Gilson. O tema será o processo de coleta de dados numa perspectiva qualitativa, algumas possibilidades. Boa noite a todos. Até terça-feira que vem, a nossa próxima